Hello, folks. How are you guys doing? I'm having some live students here right now, which makes me even happier. Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem está assistindo a aula gravada, quem está aqui no online. Eu sempre fico muito feliz quando tem pessoas para me assistir, né? Para poder ficar junto comigo. Aqui é ruim ficar falando sozinho, né? Com a câmera. Voltamos, porque semana passada inteira I wasn't there. Yeah, now we're gonna back together for the content. O assunto de hoje, então, como de costume, o que que eu costumo fazer? Como de costume, o que eu costumo fazer? Eu gosto de reforçar a ideia do assistir antes, tá? Então, hoje, por exemplo, eu mandei o conteúdo aqui da semana, que vai ser esse vídeo, ó, o título, The Strongest Predictor for Success. Esse é o tema. É um corte, na verdade, né? Porque esse TED Talk ele é mais longo. Essa mulher escreveu um livro, tem algumas entrevistas com ela. Depois eu vou buscar mais algum material também. Mas sempre é interessante o quê? Assistir o vídeo original antes de vir para a aula para fazer aquele depara, né? Você conseguir perceber a sua evolução, lembra? Ser humano é difícil, né? A gente perceber que está evoluindo, a gente se desanima, a gente para no meio do caminho. Eu falo por experiência própria, né? O inglês foi uma vitória, o espanhol, a academia tem sido, mas também não dou boi para o fracasso, não. Procuro ir, vou todos os dias, mesmo sem querer, porque é repetição, não tem como, né? É constância. E, bom, por isso aqui estamos, né? Para poder praticar mais um pouquinho juntos. Assistir o vídeo antes, vem para a aula no final da semana. Você assiste mais uma vez para conseguir fazer essa comparação, ok? Alright. Bom, eu também gosto de focar no vocabulário antes de ir para o vídeo. Então, eu vou contar que vocês já assistiram, tá? O material antes. Eu vou tocar um minutinho, porque eu extraí esse vocabulário de hoje, ó. Então, eu separei algum vocabulário, separei pronúncia desse minuto específico. Mais ou menos aí, um minuto vamos trabalhar, ok? Bom, daqui a pouco a gente vai para o vídeo para ouvir e ver esse vocabulário aplicado. Guys, a primeira palavra aqui, ó, settings. Settings que a gente já conhece, às vezes até no celular, né, quando já está em inglês. Você vai lá em settings, que é configurações. Mas o set, né, assim como put, eles são verbos bem flexíveis, então dá para usar, tem bastante tradução. Então a gente pode usar como configurações, configuração, como cenário, como arranjo. Então, quando ela vai falar ali, ela vai trazer mais um contexto de cenário, tá? Poderia ser configuração também, mas a gente vai ver daqui a pouquinho no contexto cenário. Então, o vocabulário que você pode usar, por exemplo, sei lá, a empresa agora está passando por um cenário, né, por um momento mais difícil. Então, the company, passar por. Quem lembra? Quem está aqui no ao vivo, se quiser escrever, a gente usa o pass para passar por. É o go through. Remember that? Então, passar por uma situação, passar por um momento, vai usar o go through, né, que é o phrasal verb. Então, go through a difficult ou a challenging setting, né? Então, um outro vocabulário que você pode usar no lugar de situation ou moment, por exemplo, tá? Cabe e fica legal. West, aqui também a gente, difícil lembrar, né? No inglês, às vezes, east, west. Então, east, leste, west, oeste, tá? West, oeste. Eu não sei se ajuda, como é que eu memorizei? Eu lembro do left, né? E daí me lembra, não sei se para você vai ajudar, tá? Mas me lembra a palavra east, por conta do E, do comecinho. Bom, cada um tem uma associação, né? Então procura algum ponto de apoio. Usa sua língua nativa, usa sua língua mãe para te dar um ponto de apoio, para lembrar vocabulário, yeah? É o que eu faço sempre. O pessoal às vezes dá risada, fica um pouco estranho, mas quanto mais conexão a gente faz, né, nos nossos pensamentos, mais fácil fica de lembrar, né? De abrir a gavetinha do vocabulário. Vou tomar mais água ainda, porque né, falei hoje o dia inteiro, praticamente. Drop out. Aqui também mais um phrasal verb. Todo vídeo tem, né? Todo vídeo tem um phrasal verb, tem uma expressão. Anota aí, quem puder, quem não puder, só falar em voz alta já ajuda, tá? Drop out. Então,
a parte de pronúncia tem uma consoante, depois segue uma vogal, então eu junto isso aqui tudo. Curiosamente, ela não vai juntar, tá? Eu tava tentando identificar o sotaque dela, depois eu vou até pesquisar. Como as legendas aparecem lá, ali, Vietnã, do Vietnã, eu imagino que ela seja, né? Não tenho certeza, depois eu pesquiso para vocês. É um sotaque um pouco, não é neutro, assim, não tá carregado de nenhum lugar, parece, não sei dizer de onde. Mas ela fala bem mais pausado, né? Então ela fala um drop out, ela dá uma separadinha ali. Então, mas é aquela história, né? Pode ser por ênfase, ela querer dar as pausas. No caso dela, eu imagino que ela fala um inglês perfeito, excelente, deve até ter nascido lá, não sei. Enfim, vou pesquisar depois eu trago a informação para vocês, tá? Mas dá para ver que não é nativa, né? Ela não junta, não faz as mesmas conexões que o nativo faria, por exemplo. Só out of curiosity, lembra? Inglês é inglês, né? Do jeito que vier, tanto faz. É mais um ponto de curiosidade mesmo. Falei. O que é drop out? Meu Deus do céu. Drop out. I dropped out college to do an interchange course. Isso é real. Na época, a gente às vezes pode usar como trancar ou como abandonar, sair, deixar, drop out. Então, eu tranquei o curso, abandonei o curso para fazer o intercâmbio. Dropped out, drop out. E aí, como aqui é um verbo, né? Você vou colocar no passado, dropped out, dropped out. Também junto, tá? Então, drop out é abandonar, desistir, sair. Então, he dropped out college, or he dropped out the new job he had. I don't know, this job is so difficult, I think I want to drop out. Ali, pertinho do. Não chega a ser um give up, né? Não chega a ser um desistir, não. Give up é mais forte. Drop out é só parar mesmo, parar, abandonar, sair. Which versus what? Aqui eu coloquei, você já deve saber, mas vou fazer um highlight. Aquela história, né? Quando a gente usa o which, quando usa o what, dá para usar, né, como WH e dá para usar como relative clause, que é aquela ideia de juntar duas frases, certo? Mas lembra, sempre que eu vou usar o which, é um grupo específico, são respostas limitadas. Então, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Você vai se ela vai comprar um carro, e aí o vendedor te apresenta três. Então, ele vai te perguntar, qual você prefere? Qual deles você prefere? Como é que vem a pergunta? Which one do you prefer? Which do you prefer? Poderia ser também. Porque as suas respostas são limitadas, né? Eu tenho opções ali, né? Eu tô falando de um grupo específico de coisas ou de pessoas, que é o que acontece ali, né? Ela fala de quais essas pessoas que têm sucesso. Então, era um grupo específico. Se eu tenho, é uma pergunta aberta, né? Ou é uma informação aberta, aí eu vou usar o what. Você chegou sei lá, na concessionária e o vendedor pergunta: qual o seu carro favorito? Qual a sua marca favorita? Ele não está esperando nem te limitou as respostas. What is your favorite brand? For example, yeah? Depois aparece aqui o farthest. Quem está aqui no ao vivo ou quem está na aula gravada, faz uma forcinha aí para lembrar. Quem que é esse farthest? Far é longe, right? Far, longe. E aí, o farthest é um dos três adjetivos irregulares. Só tem três, né? Lá no superlativo comparativo. O que é superlativo comparativo? Aquilo quando a gente compara coisas, certo? Quando eu comparo uma coisa com todas as outras, né? Eu comparo Mauá com toda a ABC, por exemplo. Fala, Mauá é a cidade mais longe. Mauá is the farthest city. Agora, se eu comparo Mauá com Santo André, por exemplo, Mauá is farther than Santo André. Então, se eu tenho duas coisas, né, comparando ER no final, se eu tenho uma com todas as outras, é o EST. Então, aqui eu já vejo que é o comparativo pelo final, né? Então, o mais longe, né, comparando com todos os outros. E os três irregulares são só o good, que vira best, né, no superlativo, o bad, que vira worst, e o far, que vira farthest. E no inglês britânico, só troca a letra aqui, né, ó, a letra A pela letra U. Então fica furthest, né? E muda um pouquinho a pronúncia. E aí o americano, farthest. Ok, seguindo, to partner with,
Partner, muita gente conhece como substantivo, né? Parceiro. He is my partner. He was my partner. True story, yeah. If you know what I mean. To partner with. E também pode ser o verbo. Também é ação de fazer parceria. Então, isso aqui é legal, quem trabalha com inglês também, ó, a gente precisa fazer parceria com tal empresa. We need to partner with, e aí aquela história de preposição casada, né? Partner with this company, or partner with that company. Como é que você vai lembrar? Traz aí um exemplo para sua vida, pensa numa empresa, pensa em alguma situação que você usaria essa frase, anota, deixa uma semana, tá? Que daí te ajuda a lembrar. Estamos acabando. Predictor, que inclusive tá ali no tema, né, ó, no título, The Strongest. Ó, mais um superlativo aqui, ó. Isso aqui é legal, né? Eu consigo ver pelo final da palavra, eu já consigo visualizar a raiz. Isso aqui ajuda a gente saber, né? Já traduzir mais rápido. Então, isso aqui tá comparando um com todos. Então, forte, strong. O mais forte, the strongest predictor. E aí, o predictor aqui pode ser vidente. Aqui, ó. Já. O que mais tem? Não, profeta, não é profeta. Deixa eu buscar um. Indicador, era essa a palavra. Indicador, previsor. Mas indicador é um bom vocabulário. Tem index também, mas aqui no caso, como é indicador de previsão, então predictor, yeah? Predictor. Que mais? Predictor e o grit, que é um grande vocabulário. Esse é o vocabulário principal desse vídeo. Ela vai usar várias vezes. E é inclusive o tema do livro dela, o título do livro dela. Grit. E aqui, ó, mesma casa de pronúncia. Eu acabei não colocando, mas vou colocar embaixo também. Porque aqui entra na mesma casa de pronúncia, lá do I na primeira sílaba. Lembra? Como é que fala grande? Leite, peixe, big, fish, milk, né? Vai seguindo uma repetição de palavras para te ajudar a fixar, né? Entender onde é que você coloca, onde é que vai a língua, como é que fica a posição da sua boca. Então aqui segue a mesma lógica, ó, grit. Não é um I forte, tá? Não é greet. Se fala, aí aquela história, se falar greet, o que eles entendem? Isso aqui, ó. Se eu alongo meu I, vira cumprimentar, né? You need to greet people when you arrive in the meeting. Por exemplo, aqui, ó. Again, greet. Greet. É quase como se fosse um E, mas não é, tá? É como se quisesse pular a letra I e vai direto para a letra T. E calma, se você não consegue agora, uma hora vai sair. Ok? Para mim demorou um pouco para pegar isso aqui também. Repetição, repetição, tá? Grit, grit, grit. Milk, fish. Ok? E aí, grit, que é... Eu até busquei, tem algumas traduções, não tem uma palavra em português, eu não encontrei uma palavra em português que traduz exatamente o que é grit. Grit é uma junção de determinação, de coragem, garra. Eu até busquei aqui para mostrar para vocês, cadê? Já deixei aqui no jeito, ó. E aí, uma dica, né? Quando vocês estiverem pesquisando coisas sozinhos, se vocês pesquisam no Google, ó, direto, o que que aparece? Areia. Poxa, nada a ver. Nada a ver. Não dá para entender, que é sem sentido, ó. E mesmo os sinônimos que eles trazem não tem nada a ver com o significado que a gente vai usar aqui. Dois que eu gosto muito, tem alguns, né, ó. Tem, o Lingo é muito bom, o Babel é muito bom, mas eu gosto muito do reverso, já sabem, né? O reverso, por quê? Porque ele traz, ó, olha o tanto, ele traz como, ó, aí ele separa que as cores, tá vendo? Como, não sei se isso aqui te ajuda, tá? Eu sei que tem gente que e tudo bem, né? Cada um tem uma habilidade, tem gente que é muito boa em TI, muito boa em números, eu não sou, por exemplo. Eu me localizo, né? O que que é um verbo, o que que é um substantivo, se você não se localiza assim, beleza também. Mas se sim, se te ajudar, ó, tem as cores, ó, um substantivo, né? Que é coisa, vai verbo, que é uma ação, então vou conjugar, o adjetivo, que é uma qualidade. Então, ele traz aqui várias vertentes, né? E depois aqui embaixo, ó, tem frases. Tudo que ele trouxe aqui em cima de exemplo, e traz aqui embaixo aplicado em frases. Aí você consegue entender como usa, né? Ó, aí aqui você consegue ver. Aí se você chega num desse... Ah, beleza, coragem faz sentido. Coragem ali faz sentido, né? E aí você consegue
entender o vocabulário. Então, ó, é um mix aí de determinação, coragem, as minhas coisas tudo abertas aqui, ó, meu e-mail, meu WhatsApp, os anúncios. Sorry, you guys. Então, bom, eu colocaria a tradução como algo como coragem, determinação, paixão. Difícil encontrar. Se você pensar em alguma, me manda, tá? Se você pensar uma palavra, você que tá aqui no ao vivo, você depois quiser assistir a aula gravada, eu colocaria um combo, ok? Bom, e é o grande tema, né, do vídeo aqui que ela traz, que ela vai analisar. Então, agora sim, agora enough. Chega de falar, vamos ouvir um pouco. Vou colocar um minutinho, que é o que a gente vai trabalhar mais ou menos, hein? Hoje a gente vai um pouquinho menos, que eu foquei bastante no vocabulário, não tem problema. Amanhã a gente continua. Então, vamos até o minuto 1. Let's listen, you guys. Just listen, sem legenda. 1 second. And here we go. What if doing well in school and in life depends Again. What if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. Vai até o grit, exatamente até aí. Yeah? E aí, de 0 a 10, hein? Quanto você conseguiu entender? Depois compartilha comigo se puder compartilhar aqui quem tá ao vivo, ou depois você mandar no grupo, até para eu poder entender qual que é a percepção de vocês, né? De 0 a 10, sem legenda, quanto que eu consigo entender, né? Bom, vamos na primeira frase, então? Eu vou voltar aqui, peraí, e vamos do começo, agora com legenda. What if doing well in school? What if doing well in school and in life? Aí, tá vendo, ó? Aqui, o que que normalmente alguém, né, um nativo faria? What if doing well in school juntaria muito mais. Deixa eu ver que já tem comentários, vamos ver. 6, 5, beleza, 50% e 60%. Às vezes eu pergunto de 0 a 10, e aí eu trago o percentual. Who knows, yeah, I don't get it either. Tá, ótimo. Então, a nossa meta é o quê? Chegar quinta-feira com pelo menos uns 90%, hein? E dá para chegar, porque o inglês ela é bem tranquilo. Então tá, tá vendo? Mas aqui poderia juntar. E se você já tá, de novo, começa a falar assim, porque se você fala assim, você já fica mais acostumado para ouvir, você prepara mais o seu ouvido, tá? What if doing well in school and life? Mas ela fala bem pausadinho, vamos ver mais uma vez? What if doing well in school and in life? Então, e se, esse what if? E se do well é ir bem, tá? Do well, go well. Até numa prova, eu fui bem na prova. I went well in the test. Tá? Eu ia bem na escola. I went well, ou I did well in school. Tá? Então, ir bem em alguma coisa, ou é do well ou go well. Não coloquei no vocabulário, mas é uma expressão importante, tá? Legal de usar. Então, e se ir bem na escola e na vida, and in life, depends on much more than your ability to learn quickly and easily. então, depends on much more than your ability to learn quickly and easily. Deixa eu só ver os comments aqui. Valendo iFood! Aproveitar que eu tô com os meus bolsinhos cheios. Deus abençoe, que encha mais, eu vou compartilhar. I'm gonna share. Mas aqui não, ali no ranking yes. Yeah. No ranking for sure. Depends on. Aqui eu acho que já lembro, né?
preposição casada também. Então, sempre depois de depends, vou usar on. Então, depende de você, depends on you, depends on me, depends on it. Então, depende no quanto, much more than your ability. Então, depende muito mais, comparativo, ó, depende muito mais than, do que. Your ability poderia ser skill, aqui, né, um sinônimo. Muito mais a sua habilidade to learn quickly, né, de aprender quickly, a esse ly, ó, duas vezes, aqui são sufixos. Então, se eu bato o olho, vejo ly no final, é aquele mente do português. Curiosamente, facilmente, dificilmente. Então, quick, aqui, como é que eu lembro desse vocabulário? Eu lembro do Nesquik, lá do... Quem tomava? Tinha o Todd, né, e o Rosinha, que era o Nesquik. E o quick é rápido, uma coisa rápida, né? Daí essa ideia desse leite, não sei como é que é, não sei o que é isso. Graças a Deus não tomo mais que faz um mal isso, hein? Oh my God. Então, rápido, quick, rapidamente, quickly, ó. E aqui também, ó. Quickly, primeira sílaba tem o i. Então, não é um i forte. É como se quisesse pular, lembra? Então, quickly and easily, né? Então, rapidamente e facilmente. Então, voltando, e se ir bem na vida, na escola, se dar bem, dependesse muito mais da sua habilidade de aprender rapidamente e facilmente? One more time. What if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? I started studying kids and adults in Tá. Então, aqui, ó. studying kids and adults. I started studying kids and Aqui, ED. Isso aqui é uma coisa que essa semana... Você que tem dificuldade em pronunciar palavras no passado, essa semana é para você, tá? Vou focar bastante nisso. Então, não é started, não é um ED forte, não é started, né? Sempre o finalzinho é mais suave, parece que quer pular a letra I também. I started studying, eu comecei a estudar. Aqui, ó, aquela lista de verbos, temos 3 listas. Uma que depois delas vem infinitivo, ou seja, to. Por exemplo, I started to study. Outras que vêm NG, então aqui I started studying, e outras que são flexíveis, né? Pode usar os dois. O start e o stop são palavras que normalmente o próximo verbo, né? A próxima ação vem em NG. Então, eu comecei, sei lá, eu comecei a aprender italiano. I started learning Italian. Aí comecei a nadar no ano passado. I started swimming last year. Então, mais uma vez, em vez de pegar a lista e decorar, vai por partes, vai por verbos. E aí eu memorizar, gente, pega uma frase e memoriza. Não que uma frase que eu consigo usar e sabe que é real, minha, de verdade, que quando eu for falar eu vou lembrar. Para mim bom, I started learning Italian 2 years ago. Tô devagar, mas devagar e sempre. I keep going, not that good, but I'm going, yeah, I get going. Tá? Então pega uma frase real para você e fixa ela, para você conseguir lembrar, né, desse tipo de dica. Então, eu comecei a estudar crianças e adultos. Aqui ela falou adults, que aí me veio um pouco de dúvida, me parece um sotaque mais britânico, mesclado com outras coisas, porque o americano falaria adults, alguma coisa assim. studying kids and adults in Ela fala adults, que é uma variação do adults. Curiosidade também, tá? Então, você pode falar adults, eu falo adults. Tá? Então, ela começou a estudar crianças e adultos. studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. In all kinds, junta, mas não junta tanto, você viu? In all kinds of super challenging settings. Então, todos os tipos, pode ser types, pode ser kinds de... aí os settings que a gente viu agora. Pô, o que é esses settings mesmo? Como é que você traduziria aqui? Vamos ver. Super challenging settings vai ficar de trás para frente, porque as qualidades no inglês vêm primeiro, né? Então, cenários super desafiadores. Isso aqui, inclusive, é uma dúvida que eu tenho no português. Quem tá aqui também puder me ajudar, ó, aproveita que eu e o Norberto, a gente sempre é desafiadores ou é desafiante? Às vezes eu ouço os dois e esqueço de procurar. Talvez os dois existam. Então, todos os tipos de cenários, de momentos, de configurações desafiadores, super desafiadoras. And in every study, my question was, Aqui ela junta, vamos ver mais uma vez. and in every study, my question Não, quase nada, tá vendo? Ó, aqui eles falarem normalmente and in every study my question was. Então, em cada estudo, a minha pergunta era,
In every study, my question was. É legal porque mesmo que ela não tá juntando, você já percebeu que poderia juntar, você já conseguiu juntar. Yeah? Question was, who is successful here and why? Who is successful here and why? Lá eu coloquei como pronúncia, né? Porque essa é uma palavra que normalmente a gente ouve com uma pronúncia bem que ficaria difícil deles entenderem. O quê? Sorry? What is that? Então, ó, successful. Então, a tônica forte está no sé, né? Successful. E todas as variações. Então, success, sucesso. Successful, mesma coisa. Tá? Succeeding. Who is successful here and why? Quem é bem-sucedido aqui e por quê? Yeah? My research team and I went to West Point Military Academy. Então, my research team and I. Aqui também é uma dúvida bem comum. Eu vou usar and I ou and me? O que eu vou usar? Depende. Se eu tiver uma ação, ó, se eu tiver um verbo depois, vai ser I, sempre I. E ó, o burro sempre na frente. Lembra do Chaves, né? Sempre o burro vai na frente. My wife and I, my girlfriend and I, my sister and I. E aí, se eu tenho um verbo, né? No caso, eu tô usando um I porque eu tenho um verbo. Yeah? Então, o meu time de pesquisa e eu went to West Point, então para o ponto oeste, que é o que a gente viu lá, nesse West Military Academy, na academia militar do ponto oeste, né, do local oeste. We tried to predict which cadets would stay in military training. Aí we try to predict, aquela junta, vamos ver de novo. We tried to predict which. Não. Mas aqui, ó, isso aqui é algo que normalmente, quando vem de um nativo, ó, D e T tem os sons iguais. Então, não dou pausa aqui. We try to, ficaria uma coisa só, um bloco só. We try to predict. We try to predict. Again, vai treinando o olhar, vai treinando o ouvido, yeah? Para isso. Porque normalmente é assim que vem. Difícil pegar alguém que fala pausado assim, né? We try to predict which. Aqui, ó. Tá, por que tá usando quais? Poderia usar what? Poderia. Mas quais cadetes desse grupo específico, né, que ela tá falando? Quais cadetes would stay in military training? Então, quais cadetes ficariam? I would é um modal verb bem simples de usar, né? Ele deixa a palavra com iria no final. Então, ficaria, would stay. Viajaria, would travel. Comeria, would eat. Bem fácil de usar. Em military training. Quais ficariam no treino militar? Então, eles tentaram prever, né, quais deles ficariam no treino militar. Let's see. Cadets would stay in military training and which would drop out. And which would drop out. Aqui ela não junta também, certo? Vamos ver, um momento. Military training and which would drop out. Bem pausado, vê? Drop out. É esse tipo de coisa que né, para mim, pelo menos, me deixa curiosa, né, para saber de onde a pessoa é. And which would drop out. Aqui também, ó, DD. Ela não junta, vamos ver. Drop out. And which would drop out. Junta. Juntou. E, guys, ó, se, tá certo, tá? Não é que tá certo que tá errado. Tá tudo certo. São só maneiras diferentes de falar, ok? E aí, essa história de ficar juntando é para te ajudar a entender. É isso, that's it. E em inglês é global, né? A ideia é se comunicar. That's the point. Então, which would drop out? E quais dos casos cadetes? Drop out, quem lembra? Chegamos, mais um vocabulário. What is drop out? E quais abandonariam e quais sairiam, né? Ou seja, não continuariam. Yeah? Which one would drop out? Drop out, excelente vocabulário, se puder tentar fixar. Tentar não, fixar, né? Quem tenta não faz. Yeah. Let's keep going. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which. Vou voltar um pouquinho. We went to the National Spelling Bee. Aí aqui é o nome, né? Spell soletrar. Aqui é uma academia, né? É o nome próprio. Went to the National Spelling Bee and tried to predict. Então, eles foram até lá e tentaram prever, predict,
Poderia também, empresa é muito comum usar o forecast. Não sei se vocês já viram essa palavra. Deixa eu escrever aqui rapidinho. Forecast, empresas eu acabo ouvindo um pouco mais. Forecast também é um verbo e também é um substantivo, tá? Pode ser previsão e pode ser prever. Yeah? E aí tem o verbo predict, que ela usou aqui também. Então, nós tentamos prever, ó, DT de novo, try to predict. Se eu tô no inglês mais juntinho, você vai ouvir tudo num bloco só. Try to predict. Então, nós fomos até esse local e tentamos prever. Opa! Try to predict which children would advance farthest in competition. Aí, mais um. Which children would advance farthest in competition? Então, quais crianças... Aí eu tenho would, eu tenho advance, que é avançar. Então, quais crianças avançariam? I remember farthest do vocabulário. Forecast. Ali também conhece forecast. Same thing, yeah, same thing. Então, which children would advance farthest? Daí é o far lá no superlativo, né? Então, traduziria assim, quais crianças iriam mais longe na competição? In competition. E aí o padrão, né? CO, começa uma palavra com CO, tem um som de C, né? Igual cama. Cama, competition. Computer, communication. Yeah? A little bit more. We partnered with private companies asking, Aí mais um do vocabulário que a gente viu, ó. We partnered with private companies asking. Então, nós fizemos parceria. Poderia falar também, we did partners, né? Ou we had partners, mas é que ela usa como verbo. Yeah? We partnered with private companies. Então, nós fizemos parceria com empresas privadas. E aqui, guys, toma cuidado, hein? Tem muita gente que fala como chama? Particular. Aula particular é esse private aqui. Uma conversa. Se é uma conversa particular com você, então não fala particular, yeah? Então private. Private. Quem tá aqui em empresa, né? 101, bem famoso também. 101 conversations, yeah? Private conversation, private companies, yeah? Então nós fizemos parceria com empresas, no caso aqui pode ser privadas também, né? Empresas privadas, perguntando. private companies asking, which of these salespeople is going to keep their job? De novo, ó, tá o tempo todo usando which porque são pessoas específicas, de um grupo específico, que ela da pesquisa que ela tá fazendo. Então, quais desses vendedores, which of these salespeople is going to keep their jobs? Quais desses vendedores, aqui o going to como futuro, poderia ser o will, mas lembra qual que é a diferença do will e do going to? O will é alguma coisa mais incerta, né? Menos certeza. Se a pessoa pergunta com going to, ela tá puxando mais certeza na resposta. É a mesma tradução. Mas quem pergunta com going to, ela quer ter mais certeza da informação, que é o caso dela aqui. Então, quais dessas pessoas, quais desses vendedores vão manter, né? O keep, manter, continuar, vão manter ou vão continuar nos seus trabalhos? Which of these salespeople is going to keep their jobs? A última, mais uma. Vamos parar aqui, depois amanhã a gente continua. Jobs. And who's going to earn the most money? And who's gonna earn... Ela fala gonna, né? People is going to keep their jobs. And who's going to earn the most money? Daí o going to, dificilmente a gente ouve going to. E quem vai ganhar mais dinheiro? The most money, most lá no superlativo. E para dinheiro, posso usar o in? Posso, mas uma loteria, né? Quando alguém dá, sei lá, dá mesada, dá o dinheiro para alguém. Mas quando tem trabalho envolvido, né? Ou seja, fazer dinheiro pelo seu trabalho, vai ser o earn. Ó a pronúncia, earn money. Earn ou make, né? Que é o fazer dinheiro. Make money, earn money. And who's going to earn the most money? Mais uma vez só essa, one moment. It's going to keep their jobs. And who's going to earn the most money? Yeah? Guys, fica aqui, ó, últimos segundos. Eu vou tocar do comecinho até agora com legenda. Vamos ver quanto a gente consegue reconhecer de vocabulário e de conteúdo, yeah? One moment. What if doing well in school and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily? I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why?
My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. All right. Very good. Bom, trabalhamos bastante, hein? Vocabulário novo. Fomos até quase 1 minuto. Amanhã, terça-feira, bora continuar com mais vocabulário, mais treino de pronúncia. Agradeço quem veio participar do ao vivo, quem veio assistir a aula gravada. Tomorrow, voltem, hein? Amanhã continuamos. Thank you so much, guys. See you.